Nesta semana vamos iniciar o estudo das lições de um novo trimestre, do segundo trimestre de 2023. O tema das lições desse trimestre é as três mensagens angélicas, as três mensagens do Apocalipse, de Apocalipse 14. Quem escreveu estas lições foi o pastor Mark Phelan, que é um evangelista, importante evangelista da Igreja Mundial. Vamos estudar, então, este tema tão importante. E por conta disso, o pastor Mark Phelan faz uma introdução do trimestre, uma introdução geral do trimestre. E este vídeo que estamos fazendo agora vai tratar dessa introdução geral. Portanto, eu vou chamar esse vídeo de Sábado A. Vai haver um outro vídeo para essa mesma data, para esse mesmo sábado, Sábado B, que vai ser da lição da escola sabatina propriamente dito. Mas esse primeiro vídeo, então, tem a ver com a introdução geral do trimestre, a introdução geral do tema. Nós vivemos, irmãos, num conflito cósmico, estamos imersos num conflito cósmico, um conflito que vem permeando a história da humanidade, um conflito entre o bem e o mal, que começou no céu, quando Satanás quis tomar o lugar do Senhor Jesus Cristo, e se transferiu para essa terra, quando Satanás foi expulso com seus anjos. A terça parte dos anjos do céu foi expulsa juntamente com Satanás para a terra. Esse conflito cósmico, então, se desenvolve na terra, desde Adão e Eva até o final dos tempos, até quando, depois do milênio, a Nova Jerusalém voltar para a terra e Satanás e seus anjos e aqueles que não aceitaram a Cristo vão ser extintos. Nós estamos, então, irmãos, numa guerra, num contexto de guerra. E uma guerra entre o bem e o mal, que se desenvolve também nos nossos corações, nas nossas mentes. O Senhor sempre enviou mensagens para a igreja, irmãos. O Senhor sempre enviou mensagens para o seu povo. Nesse conflito cósmico, o Senhor nunca deixou o seu povo sem mensagens específicas para determinadas épocas. Esse conceito nós chamamos de verdade presente. O que é a verdade presente? A verdade presente é a verdade do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para uma determinada conjuntura, para uma determinada situação histórica. Veja o texto de 2 Pedro 1,12, diz assim: pois sempre estarei pronto para vos lembrar essas coisas, ainda que vós sabeis e estáis confirmados na verdade que vos está presente. Por que é que tem essa verdade presente? Porque para cada determinada situação histórica, o Senhor precisa dar para o povo uma mensagem que lhe dê esperança, uma mensagem que dê esperança da salvação, para que o povo saiba que o Senhor está preocupado com a salvação da humanidade, com a salvação dos seres humanos. As mensagens do tempo presente, a mensagem presente, elas são urgentes e elas são importantes, necessárias. Alguns exemplos de mensagem presente. Por exemplo, para Adão e Eva, qual era a mensagem que o Senhor precisava dar a eles? Gênesis 3,15. Olha, você vai ter um descendente que vai ferir mortalmente a cabeça da serpente. Vai destruir Satanás. Era uma mensagem de salvação. Para Noé, qual era a mensagem? Vai haver um dilúvio. O dilúvio vai destruir a terra. Faça uma arca. Pregue para que pessoas se salvem. Veja qual o objetivo da mensagem presente no tempo de Noé: salvação. Com os profetas, a mensagem presente era a vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda do Senhor Jesus, o Messias, o Cristo. E esses patriarcas e os profetas pregavam a vinda do Senhor Jesus, a verdade presente, a verdade para aqueles dias. Na igreja cristã primitiva, na igreja cristã nascente, qual era a mensagem? A mensagem é que o Senhor Jesus tinha vindo e que ele tinha ressuscitado. Qual era mais ainda outra parte da mensagem presente no primeiro século? A salvação não é exclusividade dos judeus. Ela é para todos, também para os gentios, para os gregos, para os estrangeiros. Na época da Reforma Protestante, qual era a mensagem presente? Qual era a mensagem urgente para aqueles dias? Era a seguinte:
O que deve nortear o cristão é a Bíblia, somente a Bíblia, sola Scriptura, somente pela fé. Ninguém é salvo por obras, ninguém é salvo por pagar penitências, por pagar indulgências. Somos salvos pela fé. E agora, então, irmãos, no tempo do fim, qual é a mensagem presente? Nós, irmãos adventistas do sétimo dia, que temos uma interpretação historicista das profecias, isso é, as profecias ocorrem ao longo da história da humanidade, nós temos a convicção de que a mensagem presente são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse. As 3 mensagens de Apocalipse 14. Nesse sentido, irmãos, há um ano especial que marca o início dessa mensagem presente. Esse ano é 1844, um ano significativo das profecias de Daniel. Se você olhar lá, Daniel 8:14 diz assim: ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A purificação do santuário celestial. As 3 mensagens angélicas de Apocalipse. Essa é a mensagem presente. É a mensagem que deve ser dada no tempo do fim, para que se entenda o conflito cósmico nos últimos dias desta terra. Pastor Feeling trata de 3 personagens históricos importantes que foram aliados de Satanás nesses últimos tempos. Lembre-se, a data que estamos tomando como base, 1844. O primeiro é o filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche, irmãos, foi um ateu. Ele nasceu em 15 de outubro de 1844 na Alemanha. Ele pregava ou propalava a inexistência de Deus, da alma, a inexistência do sentido da vida. Nada tem sentido. Também dizia que devíamos abolir as muletas metafísicas. Tudo que é espiritual deve ser abolido. Ele era contra a religião cristã, contra a moralidade, o que ele chamava a moralidade dos fracos. Amar os inimigos. Isso era uma defesa dos fracos para com os ricos. E isso daí era uma tolice. Mais ainda, ele devia se abandonar o conceito de bem e mal. E aí ele introduz um conceito de super-homem, aquele que não se preocupava com o bem ou com o mal. E ele dizia também que devíamos esvagar as velhas tábuas da lei, se referindo aos 10 mandamentos. Era essa a mensagem de Nietzsche. Uma mensagem na guerra do grande conflito cósmico do mal para o tempo do fim. Outro personagem é Karl Marx. Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818 e morreu em 1833, também na Alemanha. O que pregava Marx, que era filósofo, economista, um revolucionário socialista? Ele pregava o materialismo histórico. Ainda se referindo a 1844, nessa data, ele escreveu os manuscritos econômicos e filosóficos de 1844, que foi publicado na União Soviética em 1932. E ele dizia o seguinte: a história se desenvolve em etapas econômicas. É a economia que define o estado da sociedade. Mas ainda ele pregava a destruição da opressão capitalista. E aí vai o conceito do mais-valia, onde os operários são oprimidos e são explorados pelos patrões. Ele pregava que isso devia ser eliminado. Portanto, ele pregava a luta de classes. As classes sociais, as classes proletárias deviam se revoltar contra as classes dominantes. E ele entendia que isso levaria a uma transição gradual para o comunismo, onde tudo seria comum, a utopia do comunismo. Mas ainda outro personagem, que é um personagem de Satanás nesse conflito cósmico dos últimos dias, é Charles Darwin. Nasceu em 1809 e morreu em 1882, no Reino Unido. A teoria de Darwin, a teoria da seleção natural,
para explicar a evolução das espécies. As espécies evoluem a partir de espécies inferiores que vão sendo sobrepujadas, dominadas por espécies superiores. A origem das espécies. A primeira versão foi publicada em 1842. Em 1859 foi publicada a segunda versão, A Origem das Espécies por Meio da Seleção Natural. O que diz a seleção natural? A seleção natural diz que existe uma luta constante dos seres vivos pela sobrevivência. E muitos são mortos para que outros sejam vivos. A sobrevivência dos mais aptos. A evolução é um processo aleatório que leva milhões de anos. Veja, irmãos, 3 personagens importantes da humanidade pregando contra a palavra de Deus. Qual a resposta da Bíblia, irmãos, para esses filósofos? Qual a resposta da Bíblia para essas teorias? Qual é a verdade presente que deve ser pregada nestes dias? Qual é o povo que vai defender a verdade presente? Primeiro, contra Nietzsche. Se nós olharmos as 3 mensagens angélicas lá de Apocalipse, irmão, nós vamos ver o seguinte: os 10 mandamentos permanecem como padrão absoluto de julgamento e rege toda a terra. Ao contrário do que Nietzsche pregava, não é preciso mais mandamentos, devemos abolir os mandamentos. A Bíblia, em Apocalipse, diz assim: os mandamentos continuam válidos. Para Marx, irmãos, nós devemos responder, e Apocalipse nos ajuda nisso, que a sociedade, a história se desenvolve dentro de um conflito entre o bem e o mal. Não de etapas econômicas, mas um conflito cósmico entre o bem e o mal, entre a vontade de Deus e a não vontade de Deus. E vai ter um fim, não com a utopia comunista, mas vai ter um fim com o estabelecimento sobrenatural do reino de Deus. Para Darwin, o texto de Apocalipse diz assim: o Senhor fez os céus e a terra. Ele é o Criador, tudo foi criado pelo poder de Deus em um milagroso período de 6 dias, culminado pelo descanso sabático do 7º dia. A Bíblia tem respostas específicas, o Apocalipse e as 3 mensagens angélicas têm mensagens específicas para essas teorias falsas que pretendem enganar a humanidade no final dos tempos e que têm enganado a humanidade nestes tempos. A posição da igreja adventista, é de pregar as mensagens angélicas, pregar as 3 mensagens angélicas. Essa é a verdade presente, a verdade que nós, enquanto adventistas do 7º dia, devemos pregar. Quero ler um texto da nossa lição, da introdução geral da nossa lição. Marx, Nietzsche e Darwin causaram danos irreparáveis à humanidade. Mas, em meio a todos esses erros, Deus não deixou o mundo sem uma testemunha da sua verdade. Foi por isso que, em meio a essas ideologias destrutivas, ele suscitou um movimento que, com o tempo, se transformou na Igreja Adventista do 7º dia e proclamaria o mundo, sua verdade para os últimos dias, as 3 mensagens angélicas. Veja, irmãos, e aqui eu falo com todo carinho para os outros irmãos de outras denominações. A Igreja Adventista do 7º dia é um movimento profético. É um movimento diferente, ela é uma igreja evangélica, mas é uma igreja evangélica da profecia dos últimos tempos. Ela é um remanescente da igreja verdadeira e a função dela é pregar o Apocalipse, pregar a revelação do Senhor Jesus Cristo, que é o Apocalipse. Veja ainda, continuando aqui, falando das 3 mensagens angélicas. São mensagens que, em sua essência, refutam os erros e equívocos promovidos por esses 3 homens terrivelmente enganados. Está falando dos 3 homens de Nietzsche, Marx e Darwin. As 3 mensagens angélicas são, em certo sentido, instruções para o avanço da Igreja Adventista do 7º dia. Em sua essência, são o evangelho puro e simples, mas o evangelho apresentado no contexto da verdade presente. Essa é
a função das 3 mensagens angélicas: apresentar o Evangelho no contexto dos últimos dias. E é isso que nós vamos aprender nesse trimestre. Que o Senhor nos abençoe para que a gente entenda realmente a importância das mensagens angélicas, a importância da igreja remanescente e, assim, estarmos felizes com a revelação que o Senhor Jesus Cristo nos dá através do Apocalipse. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por essa lição tão importante que vamos estudar nesse trimestre. Te peço, Senhor, que nos abençoe para que a gente possa ser iluminado pelo Teu Santo Espírito, para entendermos de uma maneira concreta, de uma maneira total, a importância dessa mensagem, a importância de propagarmos essa mensagem e a importância de termos em nosso coração essa mensagem. Nos ajuda, portanto, no estudo desta lição nesse trimestre, é o que eu te peço para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Bem, mas então, como eu disse no começo, esse vídeo, ele não tem a ver com cada uma das lições. Ele é um vídeo sobre o contexto geral. Nós vamos ter mais um vídeo dessa mesma data, que inicia falando da lição da Escola Sabatina, da primeira lição, cujo título é Jesus vence e Satanás perde. Então, em seguida, vocês podem ver o vídeo, o primeiro vídeo, o vídeo do sábado, da lição 1 da Escola Sabatina. Então, feliz estudo para todos. Deus abençoe a todos.